Bom, bom dia a todos. Vamos então a começar nossa videoaula de hoje, né? Vamos a falar nessa videoaula sobre equações lineares de primeira ordem, equações diferenciais ordinárias exatas, né? E caso não seja exata, vamos a falar do fator integrante, certo? Mas antes de falar de equações lineares, vamos a falar de uma definição também que é muito importante, né? Não? As EDOs homogêneas, certo? Equações diferenciais homogêneas. Bom, vamos a definir primeiro a que se chama uma função homogênea, né? Não temos uma função de duas variáveis, função g. Decimos que essa função chama-se homogênea de grau n, se para quaisquer x, y, um lambda maior que zero, temos o seguinte: quando substituímos o x e y por lambda x e lambda y, então o valor da função é g nesses pontos, lambda x e lambda y, né? Vai ser igual a lambda n, g de x. Como podem ver, esse n, então, ele vai indicar o grau de homogeneidade da função g, nesse caso. Bom, para complementar aqui a definição, vamos a considerar um exemplo. Seja a função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? É fácil verificar que essa função é homogênea de grau 2. Por que é homogênea, né? Porque quando vamos a calcular a função f nos pontos lambda x, com coordenada lambda x e lambda y, né? Nós vamos ter que esse aqui vai ser igual a lambda ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas x ao quadrado mais y ao quadrado é a função f. Portanto, f de lambda x e lambda y é igual a lambda ao quadrado f de x. Certo? Então, esse exemplo aqui é uma função homogênea de grau 2. A seguinte função, né? F de x igual sendo 2xy menos x ao quadrado sobre y ao quadrado xy. Essa aqui é uma função homogênea de grau 0. Por que é de grau 0, né? Novamente, calculamos f de lambda x, vírgula lambda y, né? Substituindo e simplificando, vamos a obter o quê? Que f de lambda x e lambda y é igual que lambda 0, lambda elevado a 0, né? Pode ser 1, f de xy. Certo? Então, dizemos que esse exemplo aqui é uma função homogênea de grau 0. Um minutinho. Alguém está tentando entrar. Paulo Lucas. Tá certo? Então, é introduzido a definição de função homogênea. Agora vamos a definir a que se chama EDO homogênea. Tá certo? A EDO de primeira ordem, certo? Y' igual a f de x, é dita homogênea. Então, uma equação diferencial se chama-se homogênea se a função f de x que aparece aqui, né? A função aqui é homogênea de grau 0 com relação às variáveis x, y. Certo? Então dizemos que uma EDO é homogênea se a função f é homogênea de grau 0. Para resolver EDO homogênea existe uma técnica, né? Uma técnica muito mais fácil, muito fácil de resolver. Por exemplo, né? Como a função f é homogênea de grau 0, então essa função aqui nós podemos, como sabemos, vimos no slide anterior, né? É igual ao que está aqui. Então, segue daqui, então, que a derivada de y é igual a f de 1x. Então, sempre nós podemos escrever, se a função é homogênea, de grau 0, então sempre podemos escrever assim. O que sugere uma mudança de variável, né? Y igual a alguma constante vezes x, por exemplo, transforma aqui, né? Aqui, fazendo essa mudança de variável, como vimos aqui, né? Y sobre x igual a w, por exemplo, né? Obviamente, w, ele vai ser função de x, certo? Aqui vai ficar assim, né? Então, o y vai ser igual a x vezes w. Lembrando que w é função de x. Então, vamos a derivar isso aqui. Quando você deriva, vamos a substituir isso aqui na equação 1, 0,1. Então, na equação 1 temos a derivada de y. Quando deriva y, vai ficar o quê? Vai ficar a derivada de x, que vai ser 1, vezes w, tá aqui, mais x vezes a derivada de w, tá aqui, igual f de 1, w, tá aqui, tá certo? Ou, se preferimos aqui, vamos a passar esse w para a parte direita, para como foi feito aqui, né? E aqui observamos que é uma equação com variáveis separáveis. Essa expressão que está aqui é da direita, só depende de w, né? Então,
separa e fica desse jeito aqui. Separar o x aqui. E aqui nós podemos integrar, tal como já vimos nos exemplos anteriores da aula passada. Tá certo? Então, toda equação homogênea é fácil integrar através dessa mudança de variáveis. Certo? Vamos a concretizar esse procedimento através de um exemplo. Vamos a considerar a seguinte EDO, né? A derivada de y igual a y menos x sobre x. Uma olhada geral, observamos que a função f de x, dada por essa expressão que está aqui, né? Ela é homogênea de grau zero. Certo? É fácil observar. Então, como é homogênea de grau zero, vamos fazer a seguinte mudança de variáveis, né? Como dizemos, a mudança de variável vai ser igual a y sobre x, que está aqui. Ou seja, y igual a xw, que está aqui, né? xw. E aqui, o que vai ficar aqui? Vamos a calcular a derivada, né? Aqui. A deriva vai ficar o quê? A derivada de x dá 1, w, essa aqui está aqui. Mais o y é igual o y vai ser igual a xw, né? Então aqui fica xw menos x. Aqui, obviamente, no segundo membro, vamos colocar no número de evidência o x e vai cancelar com o denominador. Por isso vai ficar w menos 1, certo? E aqui ficou w. Esse w aqui vai cancelar com esse. Então, o que ficou aqui? Certo, ficou assim, né? Cancela, cancela, ficou menos 1. A esse x que está aqui, vamos a dividir aqui, né? Obviamente, aqui está considerando que o x é diferente de zero, para poder ter sentido as operações que estamos fazendo. Então, ficou assim. Essa EDO aqui é uma EDO muito fácil, né? É uma EDO com variáveis separáveis. Então, coloca de um lado todas as expressões que dependem de W e do outro lado todas que dependem de X. Certo? Esse de X aqui vem para o lado direito. Uma vez que integra, vai ficar esse camaradinho que está aqui. Ou seja, vai ser igual a W, vai ser igual a logaritmo neperiano de C, a constante, sobre X. Certo? Mas aí você lembra, o que foi o W? O W é igual a quê? Y sobre X. Substitui, né? Y sobre X e vai ser igual aqui. Substitui aqui Y sobre X, portanto, Y vai ser igual a X vezes logaritmo de C sobre X, tal como está aqui. Não aparece um pouquinho embaixo, mas aqui é X vezes logaritmo de C sobre X. Então, toda EDO homogênea é muito fácil de encontrar a solução, né? Basta fazer essa mudança de variável dessa forma e encontramos. Tudo bem? Tudo bem? Alguma dúvida com relação à resolução Tranquilo, tranquilo, é isso mesmo. Tá, vamos continuar, então. Agora vamos a definir aqui uma função linear de primeira ordem, né? Função linear de primeira ordem. Não é somente uma EDO de primeira ordem, é uma equação linear de primeira ordem, né? Dizemos que, ou diz-se que uma equação diferencial ordinária de primeira ordem é linear se os expoentes da função desconhecida, que nesse caso seria o quê? O y, né? E sua derivada são iguais a 1. Está vendo que aqui tem a derivada, que é de primeira ordem, e o expoente dele é 1, né? E aqui a função desconhecida, y, também tem expoente 1. Então, tanto a derivada como a derivada da função desconhecida como a função desconhecida tem expoente 1, né? Então, nesse caso, decimos que essa EDO aqui é linear de primeira ordem. Obviamente, f de x e g de x têm algumas propriedades, né? Mas o mais comum é atribuir que sejam contínuas com relação a x. Certo? Então, a cara de uma EDO linear de primeira ordem é essa que está aqui. Se porventura f de x fosse igual a zero, se f de x é igual a zero, então dizemos que essa equação linear é homogênea. Certo? É homogênea. Esse termo homogênea não tem nada a ver com a EDO homogênea. É a equação linear homogênea, tá certo? Não vamos a confundir essa terminologia. Se você observa essa equação linear homogênea aqui, ela é uma equação com variáveis separáveis, certo?
E como é uma equação com variáveis separáveis, a gente pode resolver, né? O que fizemos aqui? Vamos a passar gx vezes y para a parte direita, vai passar com negativo, né? E esse dx vai passar aqui ao lado direito e esse y vai descer. Tal como foi o caso aqui, certo? Aqui vamos a integrar. Veja que aqui eu já coloquei a integral como sendo o logaritmo de y sobre c, a solução, né, que se chama integral. Porque eu coloquei a constante como sendo o logaritmo neperiano de c. Cada vez que aparece um logaritmo neperiano, é bom escolher a constante como sendo o logaritmo neperiano de c. Isso aí vai... Ele não é a solução diferente, é a mesma, só que vai simplificar em alguns passos a resposta, né? Certo? Então, cada vez que aparece algum logaritmo, é bom, como solução, é bom escolher a constante como logaritmo. Certo? Aqui, portanto, pela definição do logaritmo, temos o que? Então, que y vai ser igual a c vezes a exponencial elevado a essa expressão que está aqui. Certo? Que tá aqui. Então, esse aqui é a solução da parte homogênea, da equação homogênea da equação linear. Certo? Isso aqui fica fácil se você conhece o g de x, né? Aqui só saber integrar isso aqui que encontra a solução da homogênea. Mas nós estamos interessados, por exemplo, em encontrar uma solução dessa equação linear não homogênea. Então, mas ele está ligado com a solução da equação homogênea. Em que sentido, né? Você primeiro encontra a solução homogênea e vamos procurar a solução dessa equação linear não homogênea como sendo muito parecido com a solução da equação homogênea. Só que o C vai ser uma função de x. Certo? Então, nós vamos a procurar a solução da equação não homogênea, a equação linear, né? Homogênea, como sendo que tem a mesma cara que a função homogênea, só que agora, no lugar de C, vamos procurar C de x, como função de x. Obviamente, isso aqui, essa expressão que está aqui, nós conhecemos, né? Porque o G, em determinados exercícios ou exemplos, ele é dado, né? Então, fácil calcular. Então, se a gente vai procurar uma solução da equação linear de primeira ordem assim, então o que significa? Significa que a solução ele deve satisfazer essa equação diferencial que está aqui. Então, vamos a substituir. Vamos dizer porque para a finalidade de encontrar esse C. Como encontramos esse C? Substituindo. Eu não escrevi, mas a ideia aqui seria substituir, né? Quando você substitui ali, aí você vai encontrar o C de x. Vamos a plasmar isso num exemplo. Veja aqui, nós temos aqui a equação linear. É uma equação linear muito simples. Só para graficar o método, né? Eu vou elaborar uma lista de exercícios, aí vocês vão praticar. Tá certo? Essa aqui é uma equação linear de primeira ordem, né? Porque aqui tem a variável desconhecida, aliás, tem a função desconhecida y, só essa aqui, só y, né? E aqui tem a derivada y. Tanto a derivada y como y têm grau 1, certo? Aqui, expoente 1, aliás. Por isso que é linear, né? E linear não homogênea por causa de que a parte direita é uma função que depende de x, certo? O que diz o método, né? Como que resolvemos as equações lineares de primeira ordem? Primeiro vamos resolver a equação homogênea, que está aqui, né? Isso que está aqui. A equação homogênea, geralmente, sempre é uma função com variáveis separáveis. Aqui. A solução desse aqui é muito fácil de encontrar. Está aqui a solução, y c de x. Então, essa aqui é a solução da equação homogênea, perfeito? Agora, vamos a procurar a solução da equação 0,6, não homogênea, né? Da mesma forma que a homogênea, só que agora o c vai ser função de x. Vendo aqui? C é função de x. Então, nós precisamos encontrar esse c de x. E como encontramos esse c de x, né? Simplesmente vamos a substituir essa solução procurada aqui na equação 0,6. Lembremos que na equação 0,6 temos a derivada. Então, quando vamos a derivar, aqui tem derivado do produto, né? Que seria essa forma que está aqui. Aqui eu não escrevi c de x, mas entende-se que c depende de x agora, né? Não é só uma constante. Certo? O derivado do produto dá isso que está aqui. Perfeito. Agora vamos a substituir em 0,6, que temos aqui. Veja que c'
eu posso escrever como sendo dc de x. É a mesma notação, né? É derivada de c. Vezes x mais c de x. Aqui. Menos o y. O que é o y? O y é c de x vezes x. Está aqui. Sobre x. Está aqui. E x. Aqui, obviamente, observa, cancela x. Aqui vai ficar menos c de x. Com esse mais de c de x, cancela. Então, vai ficar simplesmente a derivada de c com relação a x vezes x igual a x. Tá certo? E aqui dá para cancelar também o x aqui, né? X aqui e x aqui. Após a simplificação desses dois termos do meio, né? Após a simplificação desses termos aqui, cancelamos o x. O que fica então? dc igual a dx. Portanto, integrando significa que c de x é igual a x mais c1, mais sua constante. Portanto, encontramos o c de x. Uma vez encontrado aqui, vamos a substituir aqui. Por quê? Porque a solução da não homogênea procuramos de que forma? C de x vezes x. A C de x está aqui. Substituindo, vai ficar aqui. X mais C1 vezes x. Ou seja, x ao quadrado mais C1x. Tá aqui. Tudo bem? Essa aqui, então, essa aqui seria, então, a equação, aliás, a solução da equação linear não homogênea. Tudo certo? Tranquilo? Tudo bem. Tudo bem. Vamos a continuar. Uma equação que também aparece muito nas EDOs é a equação de Bernoulli. Não sei aqui como chamamos em Bernoulli, né? Já escutei que vários alunos falam Bernoulli. Mas vamos chamar Bernoulli. Aquele italiano, né? Bernoulli. Vai ser Bernoulli. Tá? A equação de Bernoulli chama-se uma EDO da seguinte forma. Tá certo? A derivada em y mais uma função que depende de x contínua vezes y igual a f de x, que também é uma função contínua que depende disso, vezes y dado. E aqui vamos a supor que alfa é diferente de 0 e alfa é diferente de 1. Certo? Então, essa equação aqui, 0,1, chama-se equação de Bernoulli. Por que se alfa é diferente de 0 e alfa é diferente de 1? Porque se alfa é igual a 0, o que acontece se alfa é igual a 0? Se alfa é igual a 0, então essa aqui dá 1, né? Tá certo? Se alfa é igual a 0, aqui temos 1. Então, se é igual a 1, então essa aqui seria uma equação linear. Concorda? Equação linear. E se alfa é igual a 1, se alfa é igual a 1, o que acontece aqui? Então seria y, né? Então aqui tem y. Então aqui podemos passar para o lado esquerdo. Então ficaria o quê? G de x menos f de x vezes y igual a 0. Seria uma função homogênea, de primeira ordem. Tá certo? Então, por isso que se considera alfa diferente de 0 e alfa diferente de 1 para não cair nos casos já analisados. Como que se resolve toda a equação de Bernoulli? Toda equação de Bernoulli, ela pode ser resolvida se a gente faz a seguinte mudança de variáveis. A mudança de variáveis vai ser, ou a substituição vai ser igual a z igual a y1 menos alfa. Lembrando que o alfa ele já é dado com antecedência. Tá certo? Obviamente o c aqui depende de x, né? Porque o y depende de x. Certo? Ou aqui você pode escrever o seguinte, né? O y1 menos alfa pode ser y vezes y menos alfa. Aqui fica mais claro, então, que o y vai ser igual a z vezes y alfa. Tudo bem? Tá aqui. Vamos a derivar, então. Vamos a derivar o z. Vamos derivar o z com relação a x. O que acontece quando eu derivo? Aqui tenho a derivada de z com relação a x, e agora tenho aqui essa derivada que está aqui. Aqui tem a derivada da função composta, né? O deriva aqui vai ser 1 menos alfa, está aqui, vezes y 1 menos alfa, menos 1, por isso que ficou menos alfa. E vezes a derivada de y, está aqui. Ou a derivada de y com relação a x, colocando essa aqui em evidência, né? De yx vai ser igual a quê? Vai ser esse y menos alfa, vai aqui, vai multiplicando aqui, e esse 1 menos alfa vai dividindo aqui. Bom, essa aqui tem sentido porque você estamos supondo que alfa não pode ser 1, né? Então, essa aqui nunca é 0. Então, a derivada de y com relação a x vai ser essa expressão que está aqui. Tá bom? Tá, agora vamos a substituir essa mudança de variável que temos aqui na equação 0,7. Nós já temos a derivada de y com relação a x, que seria essa expressão que está aqui. Substituindo, né? Aliás, eu não substituí ele.
eu vou fazer o exemplo para um caso concreto. Deixa eu ver aqui. Isso. Tá certo? Substituindo aqui. Colocando as expressões para a equação de Bernoulli, temos aqui. Aqui, isso aqui que foi? Isso aqui foi. Isso aqui. Foi isso aqui, né? Derivada de y com relação a x, que nós encontramos aqui. Aqui. Já coloquei aqui. Mais g de x. E aqui nós temos o y, né? O y está aqui. Z vezes y alfa. Z vezes y alfa. E do lado direito tem f de x vezes y de alfa. Veja, todos os termos, os três termos aqui tem y de alfa, não tem? Y de alfa. Então vamos a cancelar por y de alfa, que cancela, cancela. E, além de cancelar y alfa, vamos a multiplicar tudo por 1 menos alfa. Então, por isso aqui fica a derivada de c com relação a x. Aqui fica multiplicado 1 menos alfa g de x vezes z. E aqui 1 menos alfa vezes f de x. Aqui. Como podem observar agora, essa equação obtida através da mudança de variáveis é uma equação linear de primeira ordem. Tá certo? Uma equação linear de primeira ordem. E nós já sabemos resolver ou encontrar a solução de uma equação linear de primeira ordem. Tá certo? Então, toda equação de Bernoulli, ela sempre pode ser reduzida a uma equação linear de primeira ordem. Uma vez já reduzido para equação linear, já é fácil encontrar a solução. Fácil não é, às vezes é trabalhoso, depende da equação, né? Então, vejamos aqui, né? Vamos encontrar a solução geral da equação de Bernoulli. Aqui. Vamos ir para a lousa virtual. Tá certo? Eu vou descompartilhar os slides por enquanto e vamos para a lousa virtual. Vamos lá, então. O que nós temos aqui, né? Vamos resolver a equação de Bernoulli seguinte. Aqui, eu tenho aqui dy, dx, deixa eu ver como que é. Mais yx, ou xy, assim, que é a mesma coisa, né? Igual menos xy ao quadrado. Menos x y ao quadrado. Certo? Bom, aqui podemos colocar que nosso alfa, nesse caso aqui, é igual a 2, né? Nosso alfa é igual a 2. Esse mesmo. Deixa eu ver aqui. A caneta aqui está... Então, vamos lá. Vamos voltar para... Então, qual a mudança de variável que vamos fazer, né? A mudança de variável para transformar essa equação de Bernoulli é igual a z, igual a y, 1 menos o alfa. Nesse caso, o alfa é 2, né? Então, vai ficar assim, então. Y igual a menos 1. Certo? Essa é a mudança de variáveis, né? Vamos a derivar agora, então, o z depende de x, né? Porque isso depende de x. Então, vamos a calcular. Derivada de z com relação a x vai ser igual a quê? A derivada de y a menos 1 vai ser igual a menos y a menos 2 vezes a derivada de y. Concorda? Assim, né? Agora vamos a substituir. Em... Vamos chamar aqui essa expressão aqui. Certo? Aqui, mas antes de substituir, aqui eu tenho... Isso aqui é dy dx, né? dy dx vai ser igual a quê? Vejam, aqui tem menos, então vou ficar assim. Substituindo em 1, aqui vai ficar menos. Aqui tem o y ao quadrado. E aqui vai ser dz dx. Tá certo? Mais, vou colocar aqui x, y, por enquanto aqui daqui. E aqui vai ficar menos x, y ao quadrado. Não é? Tudo assim? E agora, vamos a dividir por y ao quadrado. Uma vez quando dividir por y ao quadrado, aliás, vou dividir por menos y ao quadrado. Com a finalidade de eliminar esse menos que está aqui, tá certo? Menos y ao quadrado. Uma vez aqui vai ficar assim, né? dz dx, aqui fica menos,
Aqui vai ficar x sobre y, né? Estamos dividindo por isso por menos y ao quadrado. Igual. E aqui vai ficar só x. Tá certo? Mas aqui aparece o y, na verdade. Na verdade, não tem que aparecer y. Mas por a mudança de variáveis que a gente fez... Qual a mudança de variáveis que a gente fez? Está aqui. A mudança de variável é que c igual a um y. Ou seja, assim, né? O z igual a 1 sobre y, né? Ou y igual a 1 sobre c. Certo? Então, 1 sobre y igual a z. Então, fica assim, então, aqui. Um pouquinho mais para e para ter espaço. Então, essa aqui é a mesma coisa que dizer o quê? dz sobre dx menos x. Z igual x. Tá certo? E isso aqui está aqui já é uma equação linear de primeira ordem. Como se resolve a equação linear, né? Como vimos aqui. dz dx, vamos resolver a primeira homogênea, né? Menos xz igual a zero. Essa aqui é uma equação com variáveis separáveis. Essa aqui vai ficar o que? Assim. dz sobre z igual a x de x, né? Ficou assim? Portanto, aqui temos aqui, esse aqui vai ser igual que ln. Veja que aqui vamos, como vai aparecer, quando vamos a integrar, vai aparecer aqui, então vamos que vai ser lz igual x ao quadrado, mais, vou colocar aqui no logaritmo de c, certo? Portanto, vai ficar aqui c. Tá certo que, veja que antes de passar, vamos verificar se a gente fez certinho tudo isso aqui. X, y, tá tudo certo, né? Tá, então vai ficar z, c sobre c, né? Aqui, c sobre c vai ser igual a exponencial de x ao quadrado, não é assim? Porque esse aqui vai passar com negativo, né? Vai ficar então o logaritmo de c sobre c igual a isso, aqui desenvolvendo, então vai ficar aqui. Então significa que o c quadrado aqui, né? O c vai ser igual a constante vezes exponencial x ao quadrado. Tudo bem? Ficou assim, né? Veja aqui a... Só que estou vendo que aqui esse x quadrado aqui vai ser complicadinho para integrar, né? Vamos ver se a gente não errou nenhuma continha. Certo, menos x y quadrado. Será que isso foi essa função? Ou vamos ver, só um minutinho. Isso, y sobre x. Ah, certo. Aqui, na verdade, não é x, y, é y sobre x, no exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui vou parar aqui e vou compartilhar o slide. O slide está aqui. É y sobre x. Y sobre x. Aqui vamos a corrigir isso aqui. Porque da forma que está aqui, vai ser complicado para integrar x ao quadrado. Então, teremos que usar outro método. Não sei se vai servir aqui, né? Vamos ver aqui, então. Tá. Em vez de ser aqui que eu coloquei xy, é y sobre x. Tá certo? Então, vou corrigir ali. Vou voltar aqui aqui, vou compartilhar Tá. Então, vamos a voltar aqui. Primeiro, vou começar apagando aqui. Vou apagar aqui uma coisa. Aqui primeiro vou apagar essa camaradinha aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Nossa. Aqui, y sobre x. Tá certo? Vamos a ver onde mais vamos apagar. Aqui está certo. Tá certo. Aqui substituindo aqui. Aqui. Vamos apagar essa camaradinha aqui. E aqui também vou apagar. Tá. Então aqui é o quê? Y sobre x. E aqui xy. Assim, né? Tá.
E aqui também vou apagar. E aqui é sobre x. Tá certo? Agora vai ficar mais fácil. Agora aqui apaga. X, né? Aqui também vamos apagar aqui. Aqui também vamos apagar. Então aqui vai ficar sobre x. Isso. E aqui eu vou apagar tudo para fazer. Vou apagar isso aqui. Fica mais fácil, não? Bom, tem que ficar de olho, né? Um pequeno errinho, um erro, no lugar de 1 sobre x escrever x, muda tudo, né? Vejamos então aqui. Aqui, integrando aqui, vai dar logaritmo neperiano de z. Aqui vai dar logaritmo neperiano de x, né? Então, a constante vamos escolher como logaritmo neperiano. Então, vai ficar assim. ln de z igual ln de x mais ln de c. Tá certo? Passando esse camarada para aqui, então vai ficar aqui, o z vai ser igual a cx. Certo? Essa aqui é a solução da homogênea, não é? Da homogênea. Vamos calcular, então, a equação dessa homogênea que está aqui. Cadê? Aqui, desse aqui. É da homogênea, certo? Quando x é igual a zero. Agora vamos a procurar a solução da equação não homogênea. E a solução procuramos da mesma forma aqui. Então, a solução da equação vamos procurar a forma que é c vezes x, ou aliás, c de x vezes x. Certo? E vamos a substituir. E aqui vamos colocar aqui, substituindo, né? Substituindo em asterisco. Substituindo em asterisco, temos a derivada de c com relação a x. Então, o c aqui é uma derivada de um produto, né? Vou colocar aqui a derivada de c vezes x mais c vezes a derivada de x. Então, vai ficar c. Veja que eu não estou escrevendo c de x, mas o c depende de x, né? O que mais? Menos o z, que é c de x vezes x sobre x, e aqui igual que a x. Certo? Aqui cancela x, tá vendo aqui? Cancela x, e aqui vai ficar c de x. E com esse c que está aqui, porque esse aqui é c de x, né? Cancela. E cancela o x aqui, então vai ficar aqui c' igual a 1, né? Certo? Ou dc igual a dx. Seguido aqui, então, que c vai ser igual a quê? A x mais c1. Certo? Então, nós encontramos, então, que o c, essa aqui seria a solução da não homogênea, ou seja, a solução desse asterisco que está aqui, dessa função. Vai ser igual a quê? C de x, que nós encontramos, vai ser x mais c1, tudo isso vezes x, né? Ou seja, vai ficar aqui o quê? X ao quadrado mais c1x. Certo? Mas nós tínhamos a equação de Bernoulli, né? A equação de Bernoulli, nós introduzimos a seguinte mudança de variáveis. Isso que está aqui. Y. Portanto, o y é igual a quê? 1 de z, né? Então, essa aqui vai ser a solução, vai ser igual a quê? 1 sobre x ao quadrado mais c1 de x. Então, essa aqui seria a solução da equação de Bernoulli. Tudo bem? Feito o esclarecimento, qualquer pequena confusão? Tudo bem, pessoal? Tá? Ficou claro? Alguma dúvida? Tudo ok? Francisco, Lucas? Jonathan também ok?
Tá, vamos em frente. Então, se você pode voltar para a parte que você inseriu os termos de Bernoulli, não, da parte que você fez, você modificou a equação para ela aparecer, Ah, sim, vamos para lá. você poder encaixar os termos. Vamos a botar aqui, né? Vamos a botar um pouquinho. Essa aqui é a equação de Bernoulli, tá certo? Essa aqui. Isso. Então, decimos que o alfa, nesse caso aqui, é 2, né? Expoente aqui 2. Então, toda a equação de Bernoulli, ele pode ser transformado a uma equação linear. De que forma, né? A seguinte mudança de variável. O z introduz uma nova função, y igual a 1 menos alfa, mas alfa é 2, né? Então, vai ficar... A mudança de variável que vamos a fazer para transformar essa equação de Bernoulli vai ser igual z igual a y menos 1. Ou seja, c igual a 1 sobre y. Certo? Essa é a mudança de variáveis. Introduzindo aqui derivando c com relação a x, né? Nós temos essa expressão que está aqui. E aí vamos a substituir em essa equação aqui 1. Aqui temos a derivada de y com relação a x. Ou seja, vai ser igual a quê? Menos y ao quadrado vezes dx, né? Aqui tem mais y sobre x. Veja que aqui ainda não estou mexendo com o c, porque ele vai aparecer automaticamente. Mas já poderia colocar aqui y igual a 1 sobre c. Mas deixar assim, né? E menos xy ao quadrado. Aqui vou dividir por menos y ao quadrado. Quando eu divido por menos y ao quadrado, o que aconteceu? Vamos a ter aqui 1, obviamente. Faltou aqui 1. Vamos ter essa seguinte equação que está aqui, né? Só que agora aqui estou resumindo com relação de c com relação a x, e apareceu um y, mas 1 sobre y, se você lembra aqui no começo, é o que? O z. Por isso que aparece aqui, né? Então, essa equação que está remarcada que está aqui, essa aqui é a equação linear. Linear não homogênea, né? Em primeiro lugar. Para resolver a linear não homogênea, primeiro resolve a homogênea, ou seja, assim a parte direita. Tá vendo? Essa equação aqui é a equação com variáveis separáveis, e a solução da homogênea é esse que está aqui. Essa aqui da homogênea. Isso é uma constante. Agora tem um método que diz, né, para encontrar a solução da não homogênea, você procura da mesma forma, só que agora o c vai ser função de x. Tá como foi feito aqui. Então, agora a ideia é encontrar agora esse c. Para encontrar esse c que está aqui, vamos a substituir a solução procurada na equação que está aqui, na equação asterisco. Você substitui, faz aqui as simplificações e obtém que o c é igual a x mais c1. Esse aqui é o c. E agora vai substituir, né? Onde aqui? Portanto, o c vai ser x mais c1 vezes x, que daria essa aqui daqui. Mas aí você lembra, né? Mas a função desconhecida que você tinha não era z, era o y, né? Aí você volta e observa que y é igual a 1 sobre c. Aí por isso fica dessa forma aqui. Tudo bem, Carlos? Tudo bem agora. Vamos a... Tá certo? Então vamos a sair agora desse compartilhamento e vamos a voltar para os slides. Tá certo? Então essa equação já está resolvida, né? A solução dela é igual a y igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre tudo, x ao quadrado mais c1x, tá? Tá certo. Bom, agora vamos a definir o que se chama a equação diferencial de ordenadas exatas e fator integrante. Certo? Vamos supor que nossa equação diferencial se pode escrever aqui. Essa é uma equação linear, na verdade, né? Se você pode escrever aqui como sendo que, por exemplo, y' igual a menos p sobre q. Tá certo? Pode ser escrito aqui. Aqui o P e Q depende de x e y, ou pode depender só de x, ou pode ser constantes, tá certo? Depende das equações, mas em geral tem essa fórmula aqui. Então, dizemos que a equação 0,8 aqui, essa equação aqui, é exata. Tem alguns autores que falam, sobretudo os autores russos, né? Eles falam que são equações com diferencial total, usando essa expressão, né? Total. Mas aqui nós falamos exata, então vamos falar exata aqui. Então, essa equação aqui, 0,8, chama-se exata,
se é válida a igualdade, a derivada parcial de Q com relação a Y é igual à derivada parcial de P com relação a X, de Q com relação a X. Você deriva isso aqui com relação a Y e vai ser igual à derivada de Q com relação a X. E, portanto, se ela é exata e satisfaz essa condição, ela pode ser escrita como sendo aqui, né? A diferencial de U igual a zero. Então, porque essa expressão que está aqui, ela vai ser a diferencial de alguma função. Ou seja, essa função vai ser constante, né? Por quê? Por que constante? Porque a diferencial dela vai ser igual a zero. Tá certo? Obviamente, pondo algumas condições para U, por exemplo, no caso tem que ser C2. Nós dizíamos que C2 é o que funções de classe C2. Existe uma derivada de ordem 2 e são contínuas, né? Vejamos aqui. Claramente, né? Se essa expressão aqui é de U, então esse P que está aqui é a derivada parcial de U com relação a X, tá certo? E esse Q aqui é a derivada parcial de U com relação a Y. É claramente a diferencial de uma função de duas variáveis. A diferencial de U é igual a quê? Derivada parcial de P, ou de U com relação a X, vezes de X. Mas a derivada parcial de U com relação a Y, de Y. Tá certo? Que está aqui. E aqui vamos a derivar essa primeira aqui, igualdade, com relação a Y. Então, por isso fica a derivada segunda de U com relação a X e Y, igual a derivada de P com relação a Y. E essa segunda igualdade aqui, vamos a derivar com relação a X. A derivar com relação a X igual a C. Pelo teorema de Schwarz, o que diz? A classe C2, então, nós temos que essas segundas derivadas são iguais, tá certo? Se são iguais, então significa que a derivada parcial de P com relação a Y é igual à derivada parcial de P com relação a X, certo? Então toda equação diferencial que satisfaz essa propriedade que está aqui, nós decimos então que ela é exata. Tá bom? Então vamos integrar as equações diferenciais exatas é muito fácil de fazer, né? Primeira coisa, quando vamos resolver um integral aqui, uma equação diferencial, nós temos que observar primeiro a relação aqui. Esse aqui seria nosso P, e esse aqui seria nosso Q, né? Certo? Tá. Vamos ver se se cumpre aquela propriedade, essa propriedade que está aqui. Essa aqui. Certo? Então, P é igual a esse coeficiente, aqui. Aliás, é sim o dx aqui. O dx não tem, não. Aqui desconsiderem esse dx. E o Q é 2x ao mais y ao cubo. Certo? Então, vamos a derivar P com relação a y. Quando deriva P com relação a y, essa aqui dá zero, essa derivada. E aqui vai ficar 4x. Certo? 4x. E aqui a derivada de Q com relação a x, aqui vai dar 4x e aqui dá zero. Então, são iguais. Certo? Então, verifica-se essa condição aqui. Então, uma vez verificada essa condição, então, dizemos que a função aliás, a equação é exata, né? Ou seja, dp aqui, aqui já eu calculei as derivadas parciais, para concluir que são iguais. Tá. Portanto, a equação vai ter a seguinte forma, né? A diferencial de alguma função igual a zero. Então, o que significa esse caso? Que a derivada parcial de U vai ser 2x ao cubo mais 4y, e a derivada parcial de U vai ser, com relação a y, vai ser 2x ao quadrado mais y ao cubo. Tudo certo? Aqui, né? Tá. Então, como vamos a proceder agora? Vamos a pegar a primeira igualdade que está aqui, e vamos a integrar com relação a x. Tá certo? Quando integramos com relação a x, vai aparecer uma constante no final. Como a função U é de duas variáveis, né? X e y, e estamos integrando com relação a x, então a constante que vai aparecer vai depender de y. Vamos aqui. Integrando a primeira igualdade com relação a x, né? Então, quando integra com relação a x, obviamente aqui decimos que a integral vai destruir a derivada aqui, né? Pois vai ficar o xy aqui. E aqui integrando com relação a x, aqui vai ficar o que? Vamos ver aqui. Seria essa camaradinha aqui, né? Mais 4y. E aqui aparece a constante. A constante é uma função de y, né? Integrando essa camaradinha aqui, vai ser x a quarta sobre 2.
E essa aqui vai ser igual a 2x ao quadrado y. Aqui. Tá certo? Então, para encontrar o u, basta agora saber que é igual ao φ de y. Tá certo? Mas nós temos duas relações. Aqui, um pouquinho mais. Nós temos duas relações para u. Nós já usamos a primeira relação, que é a derivada parcial de u com relação a x, e temos o u. Agora vamos usar a segundo dado. A derivada parcial de u com relação a y é essa expressão que está aqui. Então, o que vamos fazer agora, né? Vamos a derivar esse u obtido agora, vamos derivar com relação a y. Uma vez que derivamos com relação a y, vamos a igualar a segunda igualdade, essa igualdade que está aqui. Certo? Então, vamos fazer isso. Derivando u com relação a y, aqui isso aqui vai dar zero, essa derivada aqui, né? x4 sobre 2 não depende de y, e aqui vai dar 2x ao quadrado, tá certo? Aqui a derivada vai dar 2x ao quadrado, e aqui vai ser a derivada de φ com relação a y. Aqui, isso. Aqui eu derivei u com relação a y, mas eu tenho outra relação também para a derivada parcial de u com relação a y, que está aqui, que é igual a 2x ao quadrado mais y ao cubo, né? Aqui, 2x ao quadrado mais y ao cubo. E aqui é fácil observar que 2x ao quadrado cancela com 2x ao quadrado aqui, e que fica, né? Que fica que φ de linha vai ser igual a y ao cubo. Aqui. Aqui, obviamente, φ de linha vai ser igual a quê? dφ y sobre dy, né? E aí, integra, vai ficar φ de y igual a 3y 4 sobre 4. 3 não, acho que é isso mesmo. Não, tá certo. Aqui você não tem esse 3 aqui, não. Na verdade, é y 4 sobre 4. Tá certo quando integra, né? Então, desconsiderem esse 3 aqui. Tá tudo bem? Desconsideramos aqui, então, assim temos o quê? Então, obviamente aqui vai aparecer uma constante C, mas como vai ter outra constante, então, não coloquei aqui. Então, veja aqui, já encontramos o φ de y explicitamente, né? Então, já encontramos o de xy, que é essa expressão que está aqui. Seria o quê? x4 sobre 2, mais 2x ao quadrado y, mais φ de y, né? Que está aqui. Substitui φ de y, aqui é a mesma coisa. E, portanto, essa função aqui vai ser igual a uma constante. A solução, a curva integral, vai ser esse cara aí. Tudo bem? Esse 3 aqui não tem, né? Aqui, o 3 aqui, desconsiderem, e aqui também desconsiderem. Tá? Apareceu aí de uma forma errada. Tudo bem, pessoal? Como calcular uma exata? Tudo certo, né? Carlos, tudo certo, Carlos? Sim, mas acho que eu não consegui fazer sozinho ainda não. Acho que eu vou ter que estudar depois. Mas você vai pensar depois ou quer que esclareça agora alguma coisa? Na verdade, o que você está fazendo basicamente você tem uma equação conhecida e você substitui os termos, né? Sim. Mas primeiro tem que verificar se é exata, né? Para poder usar esse método. Uma vez que você verificou, ali você conclui então que é exata. Se é exata, então essa equação diferencial pode ser escrita como a diferencial de uma função de duas variáveis. Então, a derivada parcial dessa função com relação a x é o coeficiente da diferencial de x. A derivada parcial dessa função com relação a y é o coeficiente de diferencial de x, de y. A partir daí, você integra, né, e obtém as soluções. Tá certo? A Jonathan William fala, é um pouco chata, mas tudo certo. Se você achou essa aqui chata, nossa, você aguarda para ver um pouco mais para frente. Essa aqui só é a ponta do iceberg, né? Nem a pontinha ainda, mas tudo bom. Sim, é trabalhoso, mas em EDU existem muitos métodos, né? Infelizmente, a gente só sabe resolver quase nada. Um conjunto quase de medida nula, os exercícios, né? Só alguns. A grande maioria a gente não consegue resolver. Mas vamos tentando, vamos ver o quanto podemos resolver. Tá bom? Vamos a voltar então para os slides. Bom, agora a pergunta é, não? E se não é exata, por exemplo, né? A pergunta seria, e se
a ecuación diferencial que nós queremos resolver, essa aqui, 0,8, não é exata, ou seja, a gente não tem essa relação que está aqui. A derivada parcial de P com relação a Y não é equivalente ou não é igual à derivada parcial com relação a X. O que tem que fazer, né? Então, algumas equações a gente pode resolver. E esse método que se usa se chama fator integrante. Ou seja, vamos a multiplicar por alguma função que depende de x, y, vamos a multiplicar a equação 0,8. Aquela equação que não é exata, tá certo? Esse aqui, tá vendo? Esse que tá aqui. Tá certo? Essa aqui que não é exata, né? Aqui, na verdade, aqui, na verdade, seria isso. Aqui, quando você multiplica aqui, vou voltar aqui. Aqui. Você multiplica aqui por mi, vamos chamar esse fator integrante de mi, né? Mi de xy. Multiplica aqui, mi de xy, aqui. E aqui vai ser igual a zero, porque zero multiplicado por qualquer expressão dá zero, né? Então, a ideia de multiplicar esse fator integrante é para transformar essa E de O, que não era exata, em uma equação exata. Então, o problema vai agora se reduzir primeiro a encontrar esse fator integrante. Muitas vezes é mais complicado, às vezes, resolver uma equação diferencial, multiplicado com um fator integrante. Então, mas nós, infelizmente, sabemos resolver só para alguns casos. Ou, infelizmente, para alguns casos, né? Então, vamos analisar esses casos particulares. Tá certo? Então, o que significa isso? Que queremos fazer? Se multiplicamos por um fator, ou por uma função que depende de duas variáveis, que vamos chamar de mi, de xy, né? Então, vamos a transformar a parte esquerda que está aqui numa diferencial de uma função que está aqui. A ideia é essa aqui, transformar isso aqui vai ser igual a zero, né? Porque a parte direita é igual a zero. Tá certo? A ideia é isso. Ou seja, que para que essa expressão multiplicada por mi seja a diferencial de uma função, nós temos que ter o quê? Que a derivada parcial de mi vezes p, quando deriva com relação a y, tem que ser igual à derivada parcial de mi vezes q, quando deriva com relação a x. Certo? Tudo bem, Gateria? Vou ver no chat se posso continuar. Não? Se foi muito rápido. Tudo bem, Carlos, Francisco? Jonathan? Os que mais perguntam aqui no chat, né? Professor, repete essa última parte, por favor. Sim, vamos lá. Veja aqui, se a equação não é exata, tá certo? Quando não é exata, então não é satisfeita aquela igualdade que está aqui. Essa igualdade que está aqui. Certo? Não temos aqui. Então, quando não temos aqui, então a equação não é exata. Então, para ser exata, algumas permitem multiplicar por um fator. Esse se chama fator integrante, né? Geralmente de duas variáveis aqui. Multiplica. Quando você multiplica por uma função adequada, aí você vai transformar essa E do que não era exata em exata. Então, como que vai ficar agora essa aqui? Vai ficar assim. Mi vezes P de X mais Q vezes mi de Y. Tá certo? Porque está multiplicando por mi. Então, como esse fator que você vai encontrar, ele vai transformar em exata. Então, o que significa? Que a derivada parcial agora de mi vezes P com relação a Y tem que ser igual à derivada parcial de mi vezes Q com relação a X. Certo? Isso que diz aqui. Isso que está aqui. Então, o problema está em encontrar esse mi aqui, né? Aqui, veja que tanto mi, P e Q, eu escrevi assim x, y, né? As três funções dependem de x, y, mas eu escrevi só por comodidade. Mi, P e mi, Q. Certo? Vamos a desenvolver essas derivadas parciais. Entendi agora. Tá bom? Vamos a desenvolver. Vamos a encontrar a derivada parcial do produto mi com P com relação a Y. E aqui à direita, a derivada parcial de mi com Q com relação a X. Tá bom? Uma vez feito aqui, desenvolvendo aqui, como é o produto, seria a derivada parcial de mi com relação a Y vezes P, mais mi vezes a derivada parcial de P com relação a Y. Do lado direito, derivada parcial de mi com relação a X vezes Q, mais mi vezes a derivada parcial de Q com relação a X. Tá certo? Esse é o desenvolvimento dessas derivadas parciais. Produto dessas derivadas parciais. Agora, o que vamos fazer? Vamos a dividir todo por mi. Tá certo? Aqui, quando divide por mi, esse aqui vai cancelar. Esse aqui também vai cancelar. Tá certo? E aqui vai ficar 1 sobre mi aqui. E aqui também vai ficar 1 sobre mi. Certo?
Aqui observo que é 1 sobre mi vezes derivada parcial de mi com relação a y, eu posso escrever assim. É fácil ver aqui. Porque aqui seria a derivada parcial do logaritmo de mi com relação a y. Aqui seria, então, 1 sobre mi vezes a derivada parcial de mi com relação a y. Não é certo? Está aqui. E a mesma coisa também aqui, né? Esse. Aliás, esse aqui eu passei para lá. Aqui, uma vez que ficou um mi, isso eu passei para o lado esquerdo, e isso aqui passei para o lado direito. Por isso que ficou assim. Tá certo? Eu tenho que estar aqui. Bom, resolver uma equação diferencial desses aqui é muito mais complicado, como eu falei, que é resolver a vez a própria equação. Então, felizmente, a gente sabe encontrar o fator integrante. O fator integrante para essa equação que não é exata, só em alguns casos. A gente vai ver 2 casos. Quais são os casos, por exemplo, né? Vamos voltar aqui. Então, quais são os casos? Os 2 casos seguintes são aqui. Se, quando você faz aqui, obviamente isso aqui não vai ser igual a 0, né? Lembra? Porque não é exata. Se você fazem essa diferença de derivadas parciais e multiplicam pelo inverso multiplicativo de Q, e a expressão que você obtém aqui é uma função que depende de x, então, dizemos então, que o fator integrante só depende de x. Já facilita bastante isso aqui. Então, o fator integrante depende de x. Se a diferença dessas derivadas parciais, quando você multiplica pelo inverso multiplicativo de 1 sobre p, é uma função de y, então, o fator integrante só depende de y. Então, nesses casos, podemos encontrar quase facilmente o fator integrante. Em outros casos é complicado, né? Aí precisa outros métodos. Tudo bem? Antes de continuar até aqui? O que a gente está fazendo, né? A EDO não é exata. Então, para transformar em exata, algumas que você multiplica por um fator, que se chama fator integrante. Esse fator integrante, em princípio, depende de x e y. Aí, uma vez feito isso, você verifica agora que, supostamente, multiplicando com esse fator integrante, agora a EDO vai ser exata. Se é exata, então ele vai satisfazer essa relação das derivadas parciais. De uma com relação a x, a outra relação com a y. Não são iguais. Aí desenvolveu, que foi o caso aqui. Quando desenvolvemos, chegamos a esse caso aqui, né? A 0,12. Mas dizíamos que 0,12 aqui é uma equação, a vezes, mais complicada que a própria equação. Então, não sempre podemos resolver. Isso aqui podemos resolver sempre se, nesses 2 casos aqui, se essa expressão que está aqui só depende de x, então o fator integrante depende de x. Se essa expressão que está aqui só depende de y, então o fator integrante se procura como uma função de y. Certo? Isso que diz o método, né? Então vamos a observar esse método através de um exemplo. Certo? Qual é o exemplo que vamos a considerar? O exemplo que vamos a considerar é o seguinte, né? X mais y ao quadrado, diferencial de x, menos 2xy, diferencial de y igual a 0. Tá certo? Essa é aqui uma equação diferencial. Vamos a verificar se a equação primeiro é exata. Caso não seja, vamos encontrar o fator integrante e resolvê-la. Primeiramente, né? O que é o nosso P de xy? P de xy, estamos denotando o coeficiente da diferencial de x, que seria esse caso aqui. O que é o Q de xy? É o coeficiente da diferencial de y, menos 2xy. Calculamos a derivada parcial de p com relação a y, 2y. Calculamos a derivada parcial de q com relação a x, menos 2y. Fazemos a diferença, e a diferença vai ser menos 4y, diferente de 0, né? Obviamente, estamos procurando soluções não nulas. Tá certo? Isso aqui é 0 só se y igual a 0, solução nula. Solução nula não interessa. Tá certo? Então, resolvimos a primeira pergunta da questão, né? A equação não é exata. Perfeito. Ela não é exata. Se ela não é exata, então vamos ver se existe um fator integrante. Vamos verificar se esse fator integrante ele depende de x ou de y. Então, vamos aqui. Bom, aqui já nós temos aqui, se observamos aqui, a diferença das derivadas parciais. Aqui tanto faz ser... trocar a ordem, não interessa aqui. Tá certo? Em princípio, não interessa. O que vai interessar é a dependência só. Essa diferença que está aqui, como já vimos aqui, é essa expressão aqui. Na verdade, como está trocado aqui, então aqui vai ser 4y.
Então, aqui tem 4y, não é? Se você divide por Q, o Q está aqui. Divide por Q, então vai ser 2x. Então, o que significa aqui? Veja aqui. Nós temos esse caso, camaradinha aqui. Se essa expressão que está aqui, ele só depende de x, então decimos que a função, o fator integrante, só vai depender de x. Aí vai ficar mais fácil agora, né? Então, o que significa isso? Vamos a multiplicar essa e do que não é exata por um fator integrante mi de x. Aqui vai ficar mi de x aqui multiplicado e mi de x também multiplicado aqui. Tá certo? Aqui. Ficou aqui. Veja aqui, esse mi que está aqui não é mi de x mais y ao quadrado, é mi vezes, porque o mi depende de x, tá certo? Aqui, não confundir aqui. Aqui também é a mesma coisa. O que significa, então, para ser, como já supostamente é exata para o caminho, então, o que significa? A derivada parcial desse camaradinho aqui, quando você vai derivar com relação a y, aqui, né? Vai dar essa parte que está aqui. Só que, aqui tem um errinho aqui, deixa eu ver. Sim, vamos ver aqui tem, vamos ver aqui. Aqui tem um pequeno erro aqui na. Vamos ver qual é o erro aqui. Veja aqui tem a derivada parcial de mi vezes x mais y ao quadrado. O mi, ele não depende de y, então nós podemos colocar fora da derivada, tá certo? Vai colocar fora da derivada, colocou fora da derivada, perfeitão aqui. E ficou a derivada parcial de x mais y ao quadrado. Aqui depende de y ao quadrado. Então, na verdade, aqui vai ficar assim. De onde é que saiu isso aqui? Na verdade, isso aqui vai ser igual a 2 vezes y mi de x. Essa derivada parcial aqui. Tá certo? Vai ser 2 vezes mi de x, 2 vezes y mi de x. Esse aqui seria aqui, na verdade. Tá bom? E aqui, que temos aqui? Tá aqui isso aqui. Ah, sim, isso aqui. Eu agora entendi. Esse camarada que está aqui, a derivada está aqui. Aqui, esse está aqui. E esse camaradinho que está aqui é a derivada desse camarada que está aqui. Deriva com relação a x. Tá certo? Igual, menos porque tem menos aqui. Tá certo? Deu aqui. Meu x. Aqui, como está derivando com relação a x, né? E, obviamente, o mi é uma função que depende de uma variável, né? Então, vai ficar aqui menos 2 vezes xy, que está aqui. E aqui faltou um desenho, faltou aqui. Que seria a derivada de mi com relação a x, menos, de novo, 2 vezes mi, e a derivada de xy com relação a x, que dará y. Agora sim. Ficou assim, né? Tudo certo? Agora, o que vamos fazer aqui, né? Esse camaradinho aqui tem a diferencial, né? Tá certo? Aqui tem a diferencial, aqui faltou o desenho aqui. Esse menos 2y, vamos a passar para o lado esquerdo, por exemplo. Passa aqui lado esquerdo. Então vai ficar 4y, né? 4y menos de x. 4y a gente pode simplificar por 2y. 2y. Então aqui vai ficar aqui 2y menos de x, né? E aqui vai ficar menos 2x de x. E aqui seria aqui teríamos uma EDO com variáveis separáveis. Tá certo? E a equação seria essa que está aqui. Portanto, ficaria desse jeito aí, né? Portanto, o mi é igual a 1 sobre x ao quadrado. Tudo bem? Precisa resolver essa equação diferencial aqui ou acredita que o mi é 1 sobre x ao quadrado? Vamos aqui ao chat para ver se tem alguma dúvida. Tudo bom? Acreditam ou precisa esclarecer aí? Por mim está ok, falou Francisco Lucas. Mais alguém?
Tá ok. Jonathan também tá ok, né? Tudo bem. Bom, sinal de silêncio, vou assumir que está tudo claro. Então, né? Vamos a continuar. Uma vez encontrado aqui o fator integrante, que está aqui, né? Encontrado o fator integrante que é 1 sobre x ao quadrado. Então, o que significa isso? Nessa equação que está aqui, vamos a multiplicar por 1 sobre x ao quadrado, né? O que vai ficar agora? Vai ficar x mais y ao quadrado sobre x ao quadrado menos 2xy sobre x ao quadrado, né? Tal como está aqui. E aí vamos a simplificar agora, né? Mas aqui, agora vamos a verificar, por exemplo, né? Quando você pega a derivada parcial desse camaradinho aqui com relação a x, vai ser igual à derivada parcial desse camarada com relação a y. É fácil verificar agora. Obviamente, antes de derivar, a gente pode fazer simplificações aqui. Simplifica por x, né? Então, o importante é que agora a derivada parcial desse camarada aqui, inclusive com menos 2, né? Quando acha a derivada parcial dele com relação a x, vai ser igual à derivada parcial desse com relação a y. O que implica que agora que essa EDO que está aqui, toda essa EDO que está aqui, né? Ela é uma equação exata. Tá certo? Então, obviamente aqui vamos a simplificar. Se ela é exata, o que significa? Significa que existe uma função de duas variáveis, então que a diferencial dessa função é igual ao lado esquerdo da equação aqui. Tá certo? Então, você vê que existe uma função aqui, tal que a diferencial da função é igual a zero, né? E também, né? A derivada parcial dessa função com relação a x, ela tem que ser igual ao coeficiente de diferencial de x. Aqui. E cancelando, vai ficar x sobre x ao quadrado, vai ficar 1 sobre x, mais y ao quadrado sobre x ao quadrado. Tá aqui. E a derivada parcial de u com relação a y vai ser igual a esse camaradinha que está aqui. Mas aqui dá para simplificar, né? Isso aqui vai ser igual a 2 vezes y sobre x. Tá certo? Aqui. Menos 2 vezes y sobre x. Aqui é x. Aqui, obviamente, aqui tem que anular o delta de x. Aqui, na verdade, é menos 2 y sobre x. Eu vou corrigir isso aqui quando vou apostar no cigarro. Tá certo? Tá, bom, agora integrando a primeira igualdade com relação a x. Integramos agora esse camaradinho aqui. Essa expressão que está aqui, com relação a x. Quando integra com relação a x, o que vai acontecer aqui? Aqui a primitiva de 1 sobre x é o logaritmo neperiano de x. E aqui, a primitiva esse camarada aqui vai ser menos y quadrado sobre x, não é? E aqui aparece uma constante que depende de y, né? Por quê? Porque nós estamos integrando com relação a x. Tudo bem? Nós estamos integrando com relação a x. Aparece aqui. Então, beleza aqui. Então, agora o que vamos a fazer? Vamos a derivar essa expressão. Agora, para conhecer o u, só falta saber a que é igual ao φ de y, né? Certo? Agora, vamos a derivar essa função aqui com relação a y. Derivamos aqui, essa derivada aqui vai ser zero, né? Porque não depende de x, não depende de y, aliás, né? Vai ficar aqui menos 2yx. Aqui. Menos 2y sobre x, tá certo? Derivou aqui e mais esse que está aqui. Mas, no entanto, nós também temos outra relação para a derivada parcial com relação a y. Está aqui. Que seria menos 2y sobre x, né? Menos 2y sobre x. Aqui. Cancela esse aqui, então vai ficar aqui. Φ' de y vai ser igual a zero. Ou seja, φ de y igual a uma constante. Por fim, nós temos aqui esse φ de linha é igual a constante, e mais a função é igual a uma constante. Então, constante, constante, constante. Depois escrevo só uma constante. Já não escrevo uma constante aqui no lado esquerdo, né? Porque essa constante daqui, ele vai simplificar com a constante que vai aparecer ao lado direito. Essa constante aqui. Tá bom? Então, esse aqui é a solução geral dessa equação, que não é exata, no entanto, foi transformada para exata usando o fator integrante. E aí? O que acham aí? Alguma dúvida? Tá ok, né? Nenhuma, perfeito. Bom, para terminar, vamos a considerar mais um exemplo aqui, né? Esse exemplo em aula presencial
seria bom que alguém de vocês saísse na lousa, né? Mas tudo bem, vamos a tentar fazer aqui. Vamos a resolver o seguinte exemplo. Tal como foi no exemplo anterior, né? Vamos a primeiro verificar se ela é exata, né? Caso não seja, vamos encontrar o fator integrante e resolvê-la, certo? Isso aqui vamos a tentar fazer agora na lousa virtual, certo? Eu vou compartilhar o slide e vamos a compartilhar. Primeiro aqui precisamos apagar muita coisa, vamos apagar. Fazer um maiorzinho para apagar mais rápido. Certo? Então vamos a escrever a equação que nós queremos resolver. Qual? Y sobre x de x. Vamos ver. Y, caneta. Assim. Y sobre x de x. O que mais? Mais y ao quadrado menos logaritmo de x. Mais y ao quadrado menos ln de x de y igual a zero. Bom, antes de resolver essa equação que está aqui, vamos a verificar se de fato a gente escreveu certinho. Para não cometer o erro. Y ao quadrado menos logaritmo de primo de x e y sobre x. Tá. Essa aqui, né? Bom, vamos lá então. Esse camaradinho aqui vai ser nosso P. E esse camaradinho aqui vai ser o quê? Tá certo? Vamos a primeiro calcular a derivada parcial de P com relação a y, né? Derivando com relação a y, vamos ter aqui 1 sobre x. E agora vamos encontrar a derivada parcial de Q com relação a x. A derivada de Q com relação a y ao quadrado a zero, aqui vai dar menos 1 sobre x. Certo? Fazendo o que aqui? De Q sobre dx menos o é diferente, né? Tá certo? É diferente. Então, claramente, a equação não é exata. Para ser exata, tem que ser iguais, né? Apesar que as magnitudes são iguais, não, mas o sinal é diferente. Então, veja, nós vamos analisar. O que temos que analisar? Temos que analisar dp com relação a y e menos dq com relação a x, né? Assim. E multiplicar ou por 1 sobre p ou por 1 sobre q, tá certo? Mas isso que está aqui, vamos deixar aqui. Como é 1 sobre x aqui, então vamos a multiplicar por p, por 1 sobre p. Tá como está aqui. Eu vou a... O porquê, deixa eu ver aqui. Um minutinho aqui. Por 1 sobre quê? Isso mesmo. Por 1 sobre... vejam aqui, né? Nós vimos no exemplo anterior, que quando multiplicamos por 1 sobre q e a expressão dependia de x, então o fator integrante depende de x. Nesse caso, quando substitui aqui, 1 sobre p vai ser igual a quê? A x sobre y, não é? Assim? X sobre y, daqui 1 sobre p, o inverso multiplicativo daqui. E a diferença de p menos de y, né? Vai ser igual a 2x. 2x, né? Assim. Portanto, isso aqui vai ser igual a 2y. 2y, que é uma função que depende de y. O que significa isso? Significa que o fator integrante, isso aqui significa então que o fator integrante, mi, só vai depender de y. Certo? Mi só depende de y.
Agora, como mi depende de y, então vamos a multiplicar todo por mi de y, né? Então, o que vai ficar aqui, pessoal? Então, vai ficar assim. Mi de y vezes y sobre x de x mais mi de y, aqui fica y ao quadrado, mais ln de x igual a zero, né? Fica assim. Tudo bem? Bom, agora, obviamente, com esse fator integrante, essa E de O aqui vai ser exata, né? Isso aqui vai ser exata agora. Exata. Exata. O que significa isso, então? Significa que a derivada parcial desse camarada aqui, né? Que vai ser nosso novo P, derivada parcial de mi y vezes yx, vou derivar esse aqui com relação a y, né? Assim. Tem que ser igual a derivada parcial com relação a x do que? Desse camarada aqui, né? Vai ser mi de y vezes y ao quadrado mais ln de x. Certo? Vamos a desenvolver então esse. Veja que estamos derivando com relação ao produto, né? E mi é uma função que é dependente. Então aqui vai ficar de mi com relação a y, né? Assim. E vezes y sobre x. Vou colocar aqui na frente. Mas, agora o produto vai mi de y, aqui. Vezes a derivada desse camarada aqui com relação a y. Então vai ficar 1 sobre x. Certo? E esse aqui vai ser igual a quê? Aqui, como estamos derivando com relação a x, o mi de y é constante, né? Vamos colocar fora. Mi de y. E agora vamos a derivar esse camarada com relação a x. Esse aqui vai dar 0, então vai ficar 1 sobre x. Ficou assim. Tudo bem? Ficou assim, né? Vamos observar se está certinho todas as derivadas. Tem um sinal, está certo. Aqui é menos, tá vendo aqui? É menos aqui. Aqui é menos. Menos. Aqui. Veja aqui a expressão aqui é menos. Certo? É menos. Parece que estava estranhando, ia dar menos. Então aqui temos menos, tá certo? Aqui menos, por causa disso. Então o que é que vai ficar aqui? Aqui podemos, como x diferente de zero, podemos cancelar x. Tá vendo aqui? X aqui, x e x, né? Aqui. Tá. O que é que ficou aqui? Esse aqui, esse camaradinho aqui vai para o lado direito aqui. Então vai ficar assim, y de mi de y igual a menos 2mi y. Assim, que deu, né? De aqui, essa aqui é uma equação com variáveis separáveis, né? Que vai ficar, então, aqui. De mi sobre mi igual a menos 2y de y. Viu isso aí? Agora vamos a encontrar as primitivas, né? Veja que aqui vai ficar, então, ln de mi igual menos 2 ln de y, e aqui fica mais ln de c, uma constante. Mas aqui a constante não precisa veja aqui, então vai ficar aqui ln de mi sobre c igual a ln de y a menos 2. Assim. Então vai ficar assim, mi vai ser igual a c y a menos 2. Tá certo? Aqui você encontrou uma família de mi's, né? Então você escolhe o mais mi, escolhe como 1 sobre y ao quadrado. Certo? Então, escolhe o mais simples, porque você está multiplicando a equação por mi aqui, né? Então, se você multiplica por um fator multiplicativo de 1 sobre y ao quadrado, o que acontece aqui? Se 2 vezes y ao quadrado, aqui, o que acontece? Esse 2 que está aqui, que aparece aqui na função, vai cancelar. Então, basta pegar o mais simples. Ou c igual a 1. Certo?
Então, nós temos esse fator integrante que está aqui. Com esse fator integrante, como que vai ficar agora a nossa equação? Essa equação está aqui, né? Deixa eu ver. Veja que o mi é igual a 1 sobre y ao quadrado. Então, quando substitui, vai ficar, então, 1 sobre xy, né? Então, vamos colocar aqui 1 sobre xy, só para verificar aqui. Vai ficar 1 sobre xy de x, mais, aqui fica y ao quadrado, menos ln de x, sobre y ao quadrado, não é assim? De x. Vejam aí, foi isso aí mesmo. Isso. Agora é igual a zero. Aqui y, né? Y igual a zero. Agora vejamos se essa aqui é uma edo exata. O que significa isso? A derivada parcial desse camarada que está aqui, vamos derivar com relação a y, né? Quando derivar com relação a y, vai ficar menos 1 sobre x y ao quadrado, não é assim? Fica aqui. E agora esse camaradinha que está aqui, vamos derivar com relação a x. Quando derivar com relação a x, aqui tem menos, vai ficar menos 1 x y ao quadrado. Elas são iguais, tá vendo? Então, essa aqui é exata. Então, essa aqui é uma equação exata. Se ela é exata, então o que significa? Vai existir uma função de duas variáveis, né? Tal que aqui, essa aqui vai ser igual a zero. Tá certo? Ou seja, o que significa isso? Que a derivada parcial de u com relação a x, esse camaradinho ali, vai ser igual a 1 sobre xy. 1 sobre xy. E também, a derivada parcial de u. Isso aqui não é mi, é u, né? Com relação a y, vai ser igual aqui. Aqui dá para cancelar aqui alguma. Y quadrado aqui vai ficar igual a 1. Vou colocar aqui. Igual a 1 menos ln de x sobre y ao quadrado. Tá bom? Assim. Tá bom? Agora vamos a derivar isso aqui com relação a x. A derivar não, a integrar com relação a x. Então vai ficar aqui. Vai ficar u x y integra com relação a x, né? Quando integra com relação a x, vai ficar aqui 1 sobre y, ln de y, ln de x. Vai ficar assim. E mais uma função que depende de y. Tudo bem? E agora, vamos a... Bom, para encontrar u, precisamos encontrar o φ de y, né? O que vamos fazer? Vamos derivar agora u com relação a y. Deriva u com relação a y. Quando deriva isso aqui, vai ser igual a quanto? Vai ficar menos ln de x sobre y ao quadrado. Fica assim. E mais filinha de y. No entanto, nós temos também outra relação para a derivada parcial de u, que está aqui, de u com relação a x, está aqui. Isso aqui vai ser igual a 1 menos ln de x sobre y ao quadrado. Como podemos observar, então, temos aqui que é o φ de y, o φ' de y igual a 1. Só te vou alongar um pouquinho mais a tela. Mais um pouquinho já. Agora vamos voltar para os pincéis. Aqui, né? Nós temos então que isso que significa isso aqui, né? Isso significa que a derivada de φ com relação a y é igual a 1. Ou seja, fica que de φ igual a dy. Certo? Aqui fica aqui fica φ igual a y, né? Y mais uma constante, mas eu não vou considerar constante. Ficou assim. Então, ou seja, φ de y é igual a y. Assim, então, nós já temos aqui nossa função u de x e y vai ser igual a quanto? Nós temos aqui. É igual a... Cadê? Está por aqui. Passa. Aqui. 1y sobre x
1 sobre y vezes logaritmo de x. 1 sobre y vezes logaritmo imperial de x. 1 sobre y vezes logaritmo imperial de x. E mais π de y, né? Π de y, é isso aí. Π de y. Mas π de y é igual a y. E isso aqui é uma constante. Veja que eu não coloquei uma constante aqui, né? Porque a função 1, ela vai ser igual a uma constante. Então, constante aqui e outra constante aqui vai dar. Então, essa aqui seria, então, a solução geral, né? A função integral dessa ED1. Tudo bem, pessoal? Deu para entender, mais ou menos? Tranquilo? Tudo certo, né, Jonathan? Por mim deu. Tá, beleza, muito bom. Bom, tá certo então, né? Vamos a parar por aqui, então. Não sei.